Olá, Ramon Durães, é um prazer falar com vocês. Hoje eu vou falar sobre estratégia de cache em cenários de alta performance. É um cenário que atinge todos os projetos que você esteja trabalhando, porque provavelmente alguém vai reclamar se a tua experiência que é oferecida não traz uma experiência de performance. O nosso cliente hoje, ele sabe diferenciar um tempo de resposta médio para uma operação que ele está executando. Isso é muito importante. Eu trabalho no mercado de software há mais de 25 anos, ajudo grandes projetos de transformação digital aqui no Brasil e é um dos temas que eu mais converso também, que é justamente como a gente promover essa experiência para os nossos clientes, tá? Não se engane quando você olha para um serviço de nuvem, que é uma experiência fantástica para executar os seus projetos, e achar que simplesmente o serviço de nuvem vai transformar uma aplicação ruim. Isso não existe, tá? Esse é o maior erro que essas empresas estão cometendo nos projetos, tá? E acabando por ter uma experiência de cloud ineficiente. Então, um grande princípio é você atuar primeiro na sua aplicação, depois implementar estratégias como nós vamos discutir aqui nesse momento de cache e direcionar para uma arquitetura de nuvem que vai atender os requisitos de escalabilidade e de entrega de experiência, tá? Então isso é fundamental dentro do planejamento dos seus projetos de software. Quem quiser mandar sugestões de temas, manda para o ramondurais@2pc.software. É um prazer conversar com vocês também sobre esse tema e outros assuntos relacionados aos seus projetos. E aí, por onde começar, tá? Supondo que você contratou a nossa empresa agora, né, para definir uma estratégia de cache em um determinado projeto de vocês. Eu acho que o primeiro passo é entender, tá? Se você não entende a aplicação, o fluxo, como você vai projetar alguma coisa, tá? Então, esse é, para mim, o passo zero do projeto. E eu sempre pergunto, qual a volumetria, né? Eu preciso saber exatamente volumetria de tráfego, de entrada e de saída, é super importante para entender, tá? Dentro de um intervalo, se você já tem um histórico de, 6 meses, você calcula essa volumetria também durante esse período, agrupando por mês, para você entender qual é o comportamento, né, de consumo dos serviços que você está oferecendo. Essa volumetria tem que ser detalhada também por tráfego, né? Entrada e saída é super importante. Às vezes você pode estar entregando muito tráfego e às vezes é desnecessário, você pode otimizar isso também. Requests, né? Ou seja, qual o volume de acessos, você precisa entender também como isso está acontecendo, entender qual é o fluxo de negócio. Eu chamo de também ofensores, mas você pode ter algum tipo de processo dentro do ecossistema da sua aplicação que está consumindo mais ou menos, tá? Ou processos que estão ali dentro da sua operação e, naturalmente, eles são processos que são muito demandados, tá? E a gente precisa ter essa ampla visibilidade até para direcionar uma atenção, tá? E você conseguir ter uma operação mais eficiente dentro da implementação de estratégias de cache. O natural é que você já comece um projeto de software pensando também nessa estratégia. Eu aqui estou trazendo um cenário mais comum, onde você tem um projeto e resolveu rediscutir esse tema para promover uma melhor experiência de entrega no seu projeto. Lembrando sempre que comece o seu projeto de software sempre estruturando o seu código-fonte para analisar como as implementações estão contribuindo ou não para a performance, tá? Então eu já falei sobre a questão do fluxo de negócio. A gente tem que entender muito bem qual é o comportamento da operação. A depender do negócio, tem cenários que, por exemplo, no final do mês tem um maior pico em determinado contexto, ou durante um dia da semana tem um determinado pico. Tudo isso é importante, porque você vai tomar decisões baseadas nessa demanda que o teu cliente tem pela experiência. Então, hoje a gente tem N possibilidades de fazer telemetria, tá? A gente está no mundo moderno. Isso é super importante. Tem que parar de desenvolver software quebrando pedra. Não é mais aceitável você me falar de performance de forma empírica, tá? Eu não admito essa discussão de forma empírica. Você, no seu ambiente local, por exemplo, usando Visual Studio, tem N outras ferramentas, você pode fazer uma instrumentação já no seu próprio ambiente de desenvolvimento, tá? Analisar a performance, identificar consumo de CPU, memória,
tá? E até o método que está ocasionando aquele maior consumo, tá? Independente ainda das outras informações de comportamento que você já tem, tá? Essa informação bem privilegiada porque você está analisando uma instrumentação interna na aplicação. Se você já está no ambiente produtivo, é óbvio que você tem que colocar uma ferramenta de APM, tá? Dentro do seu ambiente produtivo, que pode ser independente do modelo de nuvem, você tem N ferramentas de APM no mercado que vão te ajudar também com esse tipo de análise. Isso é importante porque você já tem um raio-x do comportamento da aplicação, tanto no ambiente de desenvolvimento quanto no ambiente produtivo. E você vai ter insights sobre a jornada do consumidor, a jornada de consumo de processos, tá? E, de novo, quais são os maiores ofensores e que você precisa ter imediatamente uma primeira ação. E essa ação, nesse contexto aqui, é uma ação sobre estratégia de cache, mas você pode adotar também uma ação de otimizar o próprio código, né? Porque não venha com essa história achando que cache vai resolver problema de aplicação ruim, tá? Da mesma forma que cloud não resolve. Quem tem que resolver são vocês, tá? Então, tem que reunir a equipe, rediscutir a estratégia de implementação do código e otimizar essa implementação para depois usar os recursos de cache de cloud da forma mais eficiente também. Então, eu estou reforçando bastante essa discussão para as pessoas pararem de achar que existe almoço grátis, né? Faz tudo ruim que depois melhora, tá? Não acredite nessas falácias. Isso vai levar o seu projeto a um risco de ruína, tá? E você já está recebendo a informação de $1 milhão gratuitamente aqui nesse bate-papo. Então aproveita e compartilha esse bate-papo com todo mundo, tá? Publica nas suas redes sociais, me marca lá no LinkedIn, vamos discutir esse tema e outros assuntos, porque você está no bate-papo exclusivo sobre estratégia de software direto da trincheira, tá? É o nosso dia a dia. Eu tenho feito isso nos últimos 15 anos, discutindo essas questões em projetos complexos de software, tá? E estou trazendo para vocês aqui a experiência do dia a dia, justamente para a gente conseguir contribuir com o crescimento do nosso ecossistema de desenvolvimento de software. Então, avançando a nossa discussão, é super importante a gente pegar essas amostragens de código também, fazer essas análises de performance. Isso vai te ajudar a ter uma visão do comportamento interno do seu projeto, fazer uma análise também de dependências, tá? Para você entender todo o flow da sua aplicação. Isso eu ainda estou numa visão interna, tá? E aí agora, quando a gente vai falar de cache, efetivamente, a gente tem alguns passos, né, de análise e pontos que você pode começar otimizando a sua discussão e a sua implementação, para que você tenha um suporte. Para quem chegou até aqui e nunca ouviu falar de cache, a ideia principal é justamente você pegar um determinado processamento que você tem que fazer, um determinado consumo, por exemplo, uma transação de um banco de dados que você tem que fazer, e essa transação tem um certo índice de recorrência, né, daquele dado. Então, se aquele dado eu preciso entregar sempre e ele tem um tempo X de mudança, eu posso, a partir do primeiro ponto, entregar somente uma réplica daquele dado cacheado, que nós chamamos, tá? Pré-processado. Então eu não preciso ter que ir, por exemplo, a um banco de dados, buscar uma informação, processar e te retornar. Eu posso simplesmente entregar um objeto do cache. Então isso traz uma diferença de performance absurda, tá? Só que o cache também ele é materializado na sua aplicação em diversos pontos e é muito importante a gente entender para caso a caso você seguir otimizando, tá? Desde a otimização interna no primeiro degrau, vamos dizer assim, até o output final, que é onde está entregando para quem está consumindo a sua aplicação. Ou seja, a gente tem pontos de atenção em todo esse fluxo, né, da sua aplicação, e isso traz um valor muito grande, porque você vai deixar de executar um determinado processo e entregar uma informação, por exemplo, que já está lá estática. Então, isso traz uma economia de tempo, de tráfego de rede, tudo conta, tá? É super importante as pessoas entenderem que não existe almoço grátis. Eu não sei onde é que surgiu essa história que as pessoas acham que tudo é grátis. Não é grátis, tá? Tudo que você coloca no teu pipeline de processamento da aplicação vai ter um custo. E às vezes o custo indireto, que você não está vendo no primeiro momento, é gigantesco.
tá? Essa é uma grande piada também que eu encontro muito nos projetos de software. As pessoas acham que é tudo fácil, né? Se chama uma lib e vem um retorninho ali naquela lib, tá? E não se preocupa com o ecossistema que aconteceu, tá? Para fazer aquilo dar aquele resultado, né? Então isso é super importante. E aí, do outro lado, existem cenários também, de novo, de almoço grátis no mau uso do cache. Ah, legal, o cache é muito bacana, então eu não preciso ir no banco. Aí eu pego o banco todo e coloco dentro do cache. Então esse é um outro problema que acontece também. As pessoas usam indevidamente os serviços de cache e acabam sobrecarregando, tá? Eu já peguei um cenário desse que incrivelmente esgotou a capacidade interna da placa de rede, um cenário de alta performance, tá? Um cenário de alto throughput, muito processamento, e aí, como os objetos de cache estavam muito grandes, por incrível que pareça, o serviço de cache estava aguentando, não foi problema com ele, mas ele estava entregando muito e não estava conseguindo dar vazão dentro da própria rede interna, tá? O tamanho dos objetos colocados indevidamente, então os pacotes estavam muito grandes, tá? Então são cenários que a gente tem que observar, tá? Da mesma forma que o cache te ajuda, você precisa projetar aquela visão do que você vai colocar no cache, tá? É super importante definir um tempo também de expiração, validade, para que aquele objeto também esteja com o mínimo de tamanho possível. Não adianta você colocar um banco de dados inteiro no cache. Você vai puxar um banco de dados inteiro. Aí todo mundo puxa esse banco de dados inteiro. Quebra toda a sua estratégia, tá? Então você está pré-maquiando uma coisa, tá? E achando que vai resolver e não vai resolver. Então isso é um cenário também muito comum e essa é uma dica valiosíssima, tá? Tome muito cuidado com o tamanho dos objetos que você coloca no cache. Porque a ideia não é ser ágil, não é ser eficiente, não é ter uma entrega mais rápida. Então, se você coloca um objeto grande, o que acontece? E às vezes você planeja errado e todos os resultados resultam num objeto grande. Quando você for recuperar, vai ter um objeto grande. E aí, às vezes, o que as pessoas fazem, né? Eu já tive essa discussão no passado, há muitos anos, tá? Vocês não têm ideia. E onde uma pessoa estava fazendo um select numa query para buscar no banco de dados normal, até aí tudo bem. E essa query trazia um result muito grande, tanto da quantidade de linhas, quanto da quantidade de colunas, né? E eu questionei o motivo dele estar fazendo aquilo. E a pessoa, à época, tá, me respondeu que não, o servidor aguenta, é só trocar CPU e memória, tá? É uma grande ignorância, tá? E foi dito isso naquela época e hoje prevalece a mesma ignorância. Então, tal fato eu trago aqui para vocês, tá? Ele trazia informações desnecessárias e estava dando um result grande, vocês não têm ideia, tá? Eu precisei salvar todo o result, fazer uma outra query simples, trazendo apenas as linhas que ele precisava e as colunas que ele precisava e dei a ele o comparativo. Ele ficou assustado, tá? Porque ele não imaginava que aquele objeto que ele estava colocando, inclusive numa memória, tá? Estava consumindo um absurdo de memória para nada. Tá? E aí, outra visão importante, e as pessoas ainda não entenderam, quando vocês entram num ambiente multi-inquilino, né? É assim que talvez você entenda, onde você vai ter vários processos, vários clientes acessando aquele serviço ao mesmo tempo, então você está fazendo um ambiente compartilhado. Então, se aquele objeto, aquele usuário é grande e os outros todos são grandes, você está multiplicando, né, indevidamente tanto o tráfego de rede quanto o processamento na sua aplicação. E a maioria das vezes as pessoas fazem isso para quê? Para nada. Acreditem, para nada. Então, esse é um bate-papo de $1 milhão. Lembra de mim, tem meu e-mail, faz uma transferência também. Por quê? É super importante quando você começa a entender como as coisas estão estruturadas, que tudo tem um custo, que é importante também no teu planejamento se preocupar com todos esses detalhes. É dessa forma que você vai conseguir otimizar a tua aplicação, independente de estar ou não estar na nuvem, e para que ela vá para a nuvem num cenário otimizado, porque você vai ter uma qualidade de entrega enorme, tá? Potencializada pelos serviços de nuvem e um custo computacional mais barato. Vamos parar de ser ingênuos, tá? Então, se você manda uma aplicação ruim
e você vai querer ter uma entrega melhor na nuvem, vai chegar um momento que a escalabilidade da tua aplicação se torna, em muitos cenários, inviável, tá? Ou o custo de entrega dela é inviável. Então, é muito importante vocês entenderem, quando a gente fala de Cloud Native, envolve também o cenário de estruturação da sua aplicação, desde a implementação que você faz, tá? Aproveitando ainda, antes de entrar no cenário de cache, né? Só para colocar mais um ponto para vocês, são tantas coisas que a gente vive no dia a dia. Uma vez eu estava editando um outro código e tinha uma estrutura de repetição, que dentro tinha uma outra estrutura de repetição, que tinha outra estrutura de repetição, tá? E esse eu peguei no olho, né? Olhando, eu falei, o que é isso, né? E poderia ter pego isso numa ferramenta de análise de performance, você vai identificar isso também facilmente. Só que era um cenário que aquela implementação estava fazendo essa série de loops encadeados, né? Isso é receita de bolo pronta, né? Quando você olha um cenário desse, você pergunta, não importa o motivo, tá? Você vai encontrar um problema. E aí esse foi bem interessante, né? O primeiro loop acontecia, o segundo loop acontecia, o terceiro loop acontecia, sendo que o segundo e terceiro não tinham necessidade nenhuma, porque no primeiro processo você já tinha tudo que você precisava, tá? Então, de uma operação que demorava X tempo para acontecer, o fato de tirar esses loops que estavam dando essa redundância, né, cíclica no processo, otimizou absurdamente, né, o tempo de entrega de um determinado processo. Então, isso é só para ressaltar que grande parte também da implementação, antes de chegar no cenário de cache, tem que passar pela área de desenvolvimento. Daí o fato que eu sempre vou conversar com vocês sobre estratégia de software, sobre fazer software bem feito, e toda linha de código importa, tá? É super importante. Bota aí, toda linha de código importa, traço Ramon Durães. Ela faz uma diferença no seu negócio. E hoje, para vocês entenderem, um dos pipelines de entrega de uma estratégia, por exemplo, no seu ciclo de DevOps, é uma análise de performance. Então, você publica no ambiente, faz um teste de performance, coleta, e a depender do critério do seu negócio, você pode saber já naquele momento, antes de ir no ambiente produtivo, se teve algum problema, tá? Aquela implementação fez aquele método, por exemplo, que estava funcionando ficar mais lento. Quantas vezes vocês já viram isso, né? Vocês já viram em algum lugar? Existe, será? Ou é a história do Ramon? Tá? Então, é super importante também vocês entenderem isso e entender que, assim como a gente fala de qualidade de software, projetar uma arquitetura para ter testabilidade, ter desenvolvimento orientado a teste, a gente tem que olhar para a segurança e para a performance, tá? O nosso cliente é outro. Nós estamos batalhando por uma concorrência digital e quanto melhor a gente entrega o nosso produto, mais satisfeito vai estar o nosso cliente, os nossos parceiros e os colaboradores que usam as aplicações também. Às vezes as pessoas esquecem, né, que são seres humanos, né, que estão usando os serviços que são desenvolvidos. Então, vocês têm um papel muito grande dentro da sociedade, tá? Vocês estão desenvolvendo soluções que impactam diretamente a vida das pessoas. E uma das reclamações constantes é justamente essa questão de performance. Quantos de vocês não já deixou de utilizar um produto por causa de um problema desse, né? Quantas pessoas vocês acham que hoje não sabem comparar, né? O vendedor A, ele é lento, o vendedor B, ele é super rápido. Qual o fornecedor que aquele cliente escolhe? É simples, né? A gente tem que parar de achar que as pessoas não sabem. A gente está vivendo um novo momento. Há mais de 25 anos atrás, talvez, fosse até difícil para um cliente final ter esse tipo de experiência de mensurar. Hoje a tecnologia está acessível, tá? E a concorrência está altíssima. Então, todos que estão se propondo a trabalhar no meio digital têm que oferecer uma experiência digital. E essa experiência digital envolve vários ciclos e um deles agora é justamente esse bate-papo de cache. Então, seguindo numa visão mais de primeiro nível, tá? Você precisa rever como você está usando o seu banco de dados. Eu já conversei sobre esse tema diversas vezes, tá? Você pode voltar a bate-papos anteriores, onde eu estou sempre trazendo essa discussão de desacoplar inteligência de negócio dentro do modelo de banco de dados. Inclusive, eu passo a chamar exclusivamente de persistência de propósito,
para as pessoas desapegarem. Esse é o desapego histórico da humanidade que as pessoas desenvolvedoras de software precisam ter, tá? Isso foi um erro do passado, forçado pelos vendedores de bancos de dados, tá? E entraram num momento de fragilidade, né, do modelo de desenvolvimento de software e tentaram incorporar isso e acabou contaminando gerações, tá? Então, qualquer implementação que você fizer hoje, ignore o modelo de persistência. Primeiro, cuide do seu negócio, projete esse negócio para ter uma melhor experiência, depois você olha para o modelo de persistência, porque você só precisa persistir. E essa persistência hoje vai estar relacionada a N cenários, tá? Então, não é nem o foco de entrar aqui nesse momento, nessa discussão. Mas comece a analisar, sim, modelos diferentes de persistência, tá? Seja baseados no modelo de relacional, que é o tradicionalzão que a maioria das pessoas ainda está acostumada, ou com o modelo não relacional, que nós chamamos de NoSQL, tá? Que traz outras abordagens e muitas delas são mais nativas, tá? Para esse modelo onde nós vamos ter um cenário de alta entrega. Tal fato que você observar todos os grandes serviços estão mais alinhados com esse tipo de abordagem, porque te dá um outro tipo de experiência. Independente da abordagem, você precisa se preocupar, tá, em usar o mínimo possível desse modelo de persistência, porque é um dos grandes gargalos dentro do cenário de sua aplicação, tá? Então, esse é um fato do famoso desapega ainda na sua visão de desenvolvimento, tá? Quando você trouxer agora essa visão para o modelo de cache, aí você vai começar a analisar dentro dos processos quais deles você tem processos repetitivos, que no lugar de você, por exemplo, tá sempre fazendo uma leitura, fazendo uma consulta numa base direta, você pode buscar de uma informação que já foi processada anteriormente e ainda está dentro do ciclo de vida dela, tá? Então, isso é o modelo de cache. Você vai ter, de um lado, leitura, do outro lado, gravação, tá? E aí, sempre se preocupando, quando você montar o seu objeto de cache, ainda naquela camada mais baixo nível do seu projeto, tá? Otimize o máximo possível. Entenda, baseado no modelo de persistência, tá? Se você estiver trabalhando com Redis, por exemplo, é um modelo de chave e valor. Não é um modelo de caminhão dentro do campo que está ali para você preencher, tá? Então, esse é um dos erros que as pessoas conhecem. Praticamente colocam um zip lá dentro. Isso não é cache, tá? Então, você vai ter que particionar o que você vai persistir efetivamente, inclusive com ciclos de vidas diferentes, né? Cada objeto daquele vai ter um ciclo de vida diferente que pode durar segundos, pode durar dias, meses, né? Depende da informação. Tem muitos cenários no processo que às vezes tem um processamento que é mensal e as pessoas processam todas as vezes. Isso é incrível, né? E isso traz um desgaste muito grande nas aplicações. O meu contato mais forte com o cache, a gente ainda não tinha uma estrutura como a gente tem hoje, tá? Lá em meados, tem mais de 15 anos, mais ou menos, e eu tinha uma demanda específica para isso, tá? Tinha um processo que precisava bater numa informação transacional do meu modelo de persistência e buscar as informações para modelar um resultado. E isso era incrementado diariamente por hora também, tá? Eu precisava agrupar essas informações. Então eu acabei criando um cache incremental, porque a pessoa, por exemplo, no dia 15 consultava informações do início do mês todo, mas já eram estáticas para mim. Eu não precisava estar toda hora buscando aquela informação. Então eu criei um processo de cache ainda fragmentado para que eu pudesse ter aquela informação incremental. E quando eu completava o mês, eu tinha já uma informação também sumarizada do mês. Então, em vez de processar todos os eventos que aconteceram num grande volume, a base de não sei quantos milhões de registros, eu acumulei o resultado do mês, que é o que interessava para a gente, tá? Então, analisando cenários de negócio, você consegue tirar um processo que demora minutos, tá? Ou horas e entrega em milésimos de segundos. Então, tudo faz parte do conhecimento de vocês do negócio e do modelo com que vocês vão implementando a estratégia de cache. É super importante o time da aplicação estar bem envolvida nessa discussão e conhecedora do negócio, porque tudo muda conforme características do negócio.
E o caminho que eu sempre recomendo é você estar sempre com a visão, olha, eu preciso fazer dessa forma? Sempre se questione. Se você se questionar, no mínimo, vocês vão ter um maior cuidado, né? Com cada consulta que você vai fazer de persistência, ou persistência no modelo, né? Você vai se preocupar, porque você sabe que tudo tem um custo, tá? Tráfego de rede interno tem custo, tráfego de rede externo tem custo, processamento tem custo, tá? Então, se planeje também pensando dessa forma. Não ache que as coisas, porque na minha máquina funciona, aconteceu rapidinho, que isso vai representar um cenário. Eu já vivi um outro cenário bem interessante, foi uma discussão profunda com um grande amigo DBA, que ele fez um comando, né, de uma story procedure para poder executar um processo. E ele testava na máquina dele e entregava em milésimos de segundos, tá? Só que ele não estava testando no ambiente de concorrência, porque quando você testa num processo, ele estava travando alguns objetos, não afetava ninguém. Só que quando você colocava no ambiente de concorrência, daí a necessidade de um teste de performance, tá? O processo travava. Por quê? Porque várias requisições estavam acontecendo simultaneamente e aí estava dando um lock, o famoso lock que trava muitos negócios hoje em dia, tá? Então é uma preocupação também muito importante. O que a gente está vendo na nossa máquina não é o ambiente produtivo. Então vocês precisam ter essa visão também. E quando você já tem uma experiência nessa discussão, muitas vezes você já antecipa esse fato, tá? Porque você já sabe que vai travar aquela determinada decisão dentro do seu processo. Mas vamos lá, vamos falar então sobre essa questão do objeto. Então você faz a sua persistência, tá? Da forma mais otimizada possível e analisa as leituras que você pode fazer e manter uma réplica dessa informação dentro do seu processo de cache. E aí você fragmenta o máximo possível para que você não sobrecarregue o seu objeto de persistência no cache, tá? Porque, obviamente, tirar esse objeto do cache com informações inúteis não faz sentido nenhum. Você tem que persistir aquele grãozinho de arroz que é necessário para aquele contexto, tá? É muito mais eficiente você colocar um tijolo e você ter que trazer o tijolo para sua aplicação, para lá dentro encontrar, olha, além de trazer, você precisa encontrar lá dentro do tijolo qual o grãozinho de areia que está ali dentro que você vai usar. Eu acho que essa foi uma boa representação que eu tive agora e a maioria de vocês vai entender o que eu estou falando. E é isso que acontece na prática, tá? Você pega um tijolo, traz durante toda a sua rede, ou seja, o teu serviço de persistência já processa, não tem almoço grátis, ele já processa para entregar aquilo, joga na rede, já ocupa o espaço da rede, joga dentro do outro serviço, que também faz a mesma coisa, tem uma sobrecarga porque chega um tijolo, e aí eu tenho que varrer todo aquele tijolo para encontrar um grão de areia, que é o que eu vou usar, tá? Quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes isso não está acontecendo hoje, tá? Então, quando você desenhar o seu objeto de persistência de cache, seja altamente crítico, tá? Crítico mesmo. Estruture e tenha o menor grão possível para você utilizar e atender aquele contexto de negócio e pelo aquele prazo, né? O objeto de cache tem que ter uma persistência para você garantir a qualidade da informação, senão você vai entregar também informação inconsistente no seu negócio, tá? Fique muito atento a isso. Então, para mim, esse é o ponto-chave, tá? Então, quando você pensar no cache interno, ferramentas como Redis e similares trazem, né, uma boa experiência para você. Redis patrocina a gente também, tá? Mas vamos lá. Falando agora sobre a sua aplicação, né? Para você ter alta escalabilidade, é super importante você pensar na estrutura da sua aplicação, né? Ser enxuto, daí o fato de ter uma grande discussão hoje de aplicações assíncronas baseadas em eventos, até microservices e assuntos relacionados. E você vai colocar esse cenário também dentro de uma caixinha pequena, que é um container, tá? Que tem memória e CPU limitados, pelo menos por padrão, tá? E esse é o objetivo, isso que seja um objeto também de aplicação descartável, tá? Então esse container, ele é um objeto descartável. Você vai projetar N's para atender um contexto e pode reduzir logo após
perder a atração daquela demanda. Tá? Então a ideia é que essa abordagem seja 100% stateless, porque esse container é descartável. Eu não posso ficar jogando informações dentro do meu container que serão perdidas. Tá? Porém, e aí eu estou entrando nessa discussão agora com o porém, em cenários específicos, tá? Depender do cenário do seu negócio, você pode temporariamente também e com a atenção dobrada, eu já falei para você que o tamanho de memória do container é limitado, colocar um mini grão de areia numa persistência temporária dentro daquela instância ali da sua aplicação, tá? Para evitar um determinado throughput, um determinado processo externo que você teria que fazer, tá? Então, isso é uma situação de exceção que você pode usar esse artifício sim, tá? Respeitando os pontos que eu coloquei para você. Não é para trazer um tijolo para dentro do seu container que você vai destruir o seu container, tá? Mas, se você analisar um processo e quer fazer uma otimização quase próximo da última milha, você pode também ter uma persistência local temporária naquele processo. Então isso você vai usar em aquele cenário onde você está apertando os parafusos, tá, do teu processo. Então você pode fazer isso também, tendo em vista que esse dado ele vai se perder. Então toda vez que você criar um novo container, você vai ter que fazer o warm-up dessa informação também, tá? Então você pode usar isso em cenários específicos. Se você usa .NET, por exemplo, você vai ter um cache do próprio .NET que está persistido ali na memória do container. Lembrando que essa memória é a memória da sua aplicação, tá? Então tem que ser um grãozinho muito pequeno que justifique você fazer essa implementação. Já trabalhe com esse grande limite para evitar de colocar uma grande informação dentro do seu processo. Isso pode ajudar em muitos cenários, tá? É aquele famoso, nós chamamos de ajuste fino. Você pode fazer sim, respeitando-se, obviamente, para não consumir a memória toda do container com isso. Isso aí vira um processo inaceitável, tá? Então, se você tem um processozinho específico que você entendeu que você pode otimizar o próprio request externo a um modelo de persistência de cache, porque você já tem aquela informação e ela é estratégica, então você pode trazer ela para lá também, tá? Mas isso é uma decisão específica dentro do seu processo, ok? Isso é muito importante ressaltar, mas saber que existe a possibilidade e saber que você não deve usar indevidamente, né, esse processo. Avançando a visão da nossa aplicação, e aí tem um ponto bastante interessante, né? Você colocou dentro do seu container, dentro do seu cluster, a sua aplicação. Você tem várias réplicas dessa aplicação, e essa aplicação ela tem uma porta de entrada, seja HTTP, gRPC, seja o que for, e você está recebendo o acesso. Quando alguém tenta acessar o seu serviço, vai bater diretamente aí na instância dessa aplicação. Ponto-chave e super importante, tá? Você precisa entender que o mais importante que está ali dentro do contexto de aplicação é a sua aplicação, é o processo de negócio, é o código que você desenvolveu, tá? Então você tem que priorizar a entrega, você tem que priorizar o processamento daquela aplicação que está dentro daquele container, daquele microservice, no teu contexto de negócio. E aí vem uma grande sacada super importante, tá? Você pode ter, antes de chegar na sua própria aplicação, uma camada de proxy, tá? De entrega de objetos estáticos. Isso traz um valor muito grande, porque se eu te falar uma coisa antes de eu entrar no detalhe, se você for analisar, nós trabalhamos com muitos cenários de e-commerce, tá? E você tem uma jornada, por exemplo, no e-commerce do cliente. Praticamente 95% do tráfego são pessoas navegando aleatoriamente pelo site, visualizando produtos, detalhes. Você já parou para pensar sobre isso? E todo esse grande tráfego, ele pode ser 100% estático, tá? E você vai atualizando conforme o período que você determina, tá? Então você não precisa consumir processamento do seu back-end toda vez que o cliente entra só para ver um detalhe de um produto. E isso é um ponto super importante que você pode replicar em qualquer modelo de entrega de aplicação que você esteja implementando, tá?
Ferramentas principais, eu acho que você pode começar com o Nginx, tá? E usar o Nginx como a porta do tua primeira camada de exposição pública da sua aplicação. Então, você pode direcionar requests que vão bater e vão retornar pelo próprio Nginx. Ele vai fazer o cache dos objetos estáticos por ele, tá? E requests que demandam processamento, você vai deixar o Nginx passar e bater na sua aplicação. Então, isso significa que se o primeiro cliente que chegou e visualizou um produto, o segundo que tentar visualizar aquele produto dentro do tempo de validade daquele cache, não vai processar nada na sua aplicação. Seus microservices vão ficar dormindo enquanto aquele cliente está navegando no cache que já foi criado baseado no processo anterior. Então, isso é fantástico e é fundamental. Traz uma entrega de performance, porque o Nginx é preparado para entregar isso, tá? Ele faz objetos de cache em memory, então isso facilita muito e não deixa passar esse tipo de request. Obviamente você tem que configurar e preparar o seu ambiente. E aí, voltando à discussão anterior, quando você tem o seu microservice, sua aplicação, você precisa olhar para a aplicação e assim, fazer um split, entrega de processo das suas APIs, entrega de HTML estático, entrega de CSS, entrega de JavaScript e todos os outros objetos estáticos que você venha a entregar no seu processo. Com os provedores de nuvem, você pode jogar isso, por exemplo, dentro de um storage, tá? Que faz a entrega de objetos estáticos para você de uma forma muito mais barata, tá? E não consome processos da sua aplicação. Ou você pode usar o Nginx que está na frente também para tornar reutilizável a entrega desses objetos estáticos, tá? Então resolve das duas maneiras, com ou fora do modelo de nuvem. Então você pode usar hoje em dia no cenário atual o próprio storage ou usar o Nginx como você queira adotar na sua estratégia, tá? Isso é o cache que vai cuidar da exposição do seu front-end. Essa implementação ela é fundamental hoje no cenário moderno, porque você pode controlar justamente os requests que vão demandar processamento na sua aplicação. Esse é um ponto-chave. Existe um outro ponto-chave agora, que é na entrega da sua aplicação efetivamente, né? Quando você vai entregar a sua aplicação, você precisa se preocupar, tá? Eu vejo muita discussão aí sobre SPA por N plataformas, né? A gente tem vários sabores hoje disponíveis, estão brigando entre si aí pelo front-end para ver que tipo de abordagem vocês vão entregar. Se vão entregar o HTML diretamente por um processamento no servidor, se vão entregar o SPA no front. E aí o ponto-chave que eu vou fazer nessa jornada aqui que a gente está falando de entrega se preocupem com isso, tá? Essa entrega da experiência do front-end, de novo, seja ela via servidor, que eu posso também cachear pelo Nginx, ou entregue através de um objeto SPA que vai fazer um download para o browser do cliente e processar. Se preocupem com isso, porque todas as duas podem trazer problemas de performance, tá? Independente da sua capacidade computacional. Então, esse é um dos gargalos também. Às vezes as pessoas se enganam, tá? Elas fazem abordagens de SPA que funcionam só na máquina delas. Aí você vem clientes, principalmente na cauda longa, quando você está falando de uma operação digital, você vai atingir pessoas com os mais variados cenários de capacidades, né, computacionais lá na ponta, na última milha. Então se preocupem, tá, em otimizar desde a entrega, né? Não adianta você fazer um download de um zip de 10 megas para carregar um SPA no front-end, né? Então tenta particionar o máximo possível e tenta implementar ele também de uma forma o mais otimizado possível. E a entrega desses objetos, tá, que são objetos estáticos, eles podem passar pelo cache do Nginx, podem passar por uma entrega de um storage do teu provedor de nuvem e efetivamente para você maximizar ainda a entrega desses objetos estáticos, a depender do seu contexto de negócio, você pode contratar um CDN que fica aí numa camada mais à frente ainda, tá? Então, primeiro passo pelo CDN. O que é que significa o CDN, tá? É como uma rede de proxies distribuídas. Então, existem provedores hoje globais de CDN, existem provedores, inclusive aqui no Brasil também, de CDN,
E esses provedores, o que é que eles fazem, tá? Eles espalham computadores em todos os lugares e possivelmente você tem alguns contextos, né? Vou usar até o exagero, um CDN no seu bairro, tá? O que é que isso significa? Em vez de você ir num local distante, tá? Para buscar um determinado objeto, se está armazenado em um CDN próximo, então aquele objeto estático vai vir por aquele caminho mais curto, tá? Então o tráfego de rede vai direcionar naturalmente para aquele caminho do CDN mais curto, e isso, quem está consumindo vai perceber que as coisas estão carregando mais rápido, que o sistema está mais eficiente. Então essa entrega do front, ela é super importante, tá? E aí quando eu falo do front, se você vai entrar na discussão de SPA, tome muito cuidado para não destruir o computador de quem vai usar, tá? Fazer um SPA super pesado, mal estruturado, achando que você pode usar demais os recursos do browser e você não sabe nem qual browser o teu cliente final está usando, tá? Então esse é um ponto chave. Existe outro ponto chave quando você entrega um HTML, que é justamente o pipeline de processamento do HTML, tá? Ele também define a performance. Implementações erradas dos scripts podem levar o browser, e tendem a isso, tá? A fazer como se fosse uma recarga do próprio conteúdo que ele está fazendo. Às vezes você não percebe, porque o browser não te mostra isso, mas internamente é como se bateu numa linha, ele volta para o reprocessamento para processar tudo de novo. Então você pode fazer uma análise de performance de entrega só do front-end. As ferramentas de browser fazem isso para você, tá? Se você ir lá na aba do Developer, aquela aba que todo mundo gosta, você vai conseguir saber quanto tempo ele está fazendo a primeira entrega e quanto tempo ele está fazendo a entrega subsequente, e identificar possíveis reloads ali, que dá para quem está acompanhando, tá? Carregar um determinado serviço, a sensação que está lento. Mas na verdade você pode estar todo ajustadinho lá no seu back-end, mas chegou na entrega do front, né, você está entregando errado. E aí isso está dando uma sensação que está lento, tá? Então esse é mais um ponto também. Essa dica vale mais $1 milhão, viu? Lembra da gente, tá? Isso é tratado dentro do cenário de alta performance de entrega. E eu chamo sempre atenção nessas discussões de SPA, porque as pessoas se empolgam e exageram, tá? E aí acabam criando uma experiência ruim para quem está trabalhando, tá? Você pode até persistir também coisas dentro do browser, tá? Eu acho bem interessante essas abordagens, mas tome cuidado, porque é tudo limitado ali, tá? É um box limitado. E não adianta você achar que você vai fazer um banco de dados dentro do browser. E esse é um erro também, que as pessoas estão se enganando e acabando trazendo muito processamento desnecessário dentro do browser. E aí quando está usando a aplicação, fica com a sensação que ela está lenta, tá? Ela já começa lenta pelo tamanho do SPA, né? Já é ruim de fazer o delivery. E imagina um SPA que está fazendo determinados processos que não deveria. Então isso também atrapalha muito a entrega. Mas o ponto-chave que eu falei aí, super importante na entrega do front, é você ter um proxy com o Nginx, tá? Sendo a tua camada pública à disposição, e se necessário for, você contrata, por exemplo, um CDN, tá? Para ser a tua última milha de entrega. Um site de e-commerce quer mostrar as imagens, então você simplesmente pode colocar no seu storage e vincular o storage a um CDN, para garantir que, além do teu duto de saída não ser o canal da tua aplicação, você garante que, se já tem uma imagem daquele produto lá exposta dentro do cache do CDN, ele já não bate também no teu storage para buscar. E isso pode diminuir muito o teu custo de entrega dos teus objetos. E quem que percebe isso? É o teu cliente, tá? Ele tem essa percepção também, tá? Isso é super importante. Falando ainda sobre essa questão de entrega, né, no navegador, a gente tem que lembrar sempre dele, né? Quando você faz um serviço para rodar lá atrás, né? Se eu voltar 25 anos atrás, um pouco mais, eram sisteminhas que rodavam para uma pessoa ali dentro daquele ambiente, com aquele browser, com aquele cenário específico. Agora, no ambiente de digital, de entrega para os consumidores finais, o volume de dispositivos, o volume de tipos de navegadores, variações de rede, variações de tudo, são naturalmente ofensores, né, à tua estratégia, e você precisa ter isso sempre em mente, tá? Entender que o teu teste no teu ambiente de desenvolvimento não é o teste no ambiente produtivo. Existem também ferramentas que ajudam você a testar o consumo dessas aplicações em browsers diferentes,
enfim, são conhecidas de mercado, eu não vou entrar nessa discussão. Mas, voltando ao conceito ainda de cache, né? Então a gente falou sobre separar os dutos, né? Deixar o duto principal sempre direcionado ao processamento de negócio, tá? Na sua aplicação, entrega de objetos estáticos por um duto paralelo, tá? Que pode ser o teu storage, pode passar pelo teu Nginx, e quando necessário for, você vai ter um custo adicional por isso, ativar um CDN dentro da tua estratégia, né, para garantir uma entrega mais personalizada ainda. Os teus objetos também de JavaScript, CSS podem ser entregues, né, pelo CDN. Então, se a primeira pessoa no teu bairro já baixou, eu não vou novamente, por exemplo, nos Estados Unidos, buscar aquele objeto. Eu já pego aqui do bairro. E aí, qual a minha experiência que eu tenho como cliente que estou consumindo? Nossa, como carregou rápido, né, milésimos de segundos. Então, tudo tem uma magia, né? E toda magia, como qualquer coisa na vida, tem um custo, né? Tem um custo da gente projetar, tem um custo da gente garantir uma estratégia de entrega. E esse é o trabalho de vocês, esse é o nosso trabalho, garantindo uma estratégia justamente para que os nossos produtos gerem, né, uma grande experiência com os nossos clientes. Quando você está entregando seus objetos, né, dentro da sua aplicação, você pode adicionar também critérios, cabeçalhos, headers dentro da entrega do seu protocolo, tá, do HTTP, por exemplo, para o seu navegador web saber se ele pode manter aquela imagem, aquele objeto estático até cacheado localmente e por quanto tempo. Isso é muito bacana também, é aquela outra última milha onde você consegue otimizar a entrega de cada cenário. Então, se você está usando uma imagem X ou um arquivo JavaScript X, que toda hora tem que precisar trazer esse arquivo JavaScript, se o cliente já tem aquele arquivo, e você já pode flagar para ele ficar lá cacheado também. Então, isso é super importante, porque quando o teu cliente já navegou alguma coisa sua e bater novamente no teu site, eu não vou nem no CDN para muitos dos objetos. Eu não vou nem bater no teu proxy lá do teu serviço. Eu não vou nem bater no teu storage, tá? Por quê? Porque eu já estou com aqueles objetos localmente e, de novo, o cliente vai olhar e falar, nossa, como ele é rápido, né? E rápido é isso, né? É todo mundo, o time de tecnologia, trabalhando fortemente para garantir essa experiência, né? E quanto melhor for, a percepção vai ser efetiva e a conversão vai ser efetiva, tá? E isso é muito bom, é o que a gente busca no final do dia. Eu acho que todo mundo trabalha para fazer um software bem feito, tá? E isso é uma frase que você vai lembrar sempre do seu amigo Ramon Duranzi aqui, ou Ramon, que está aqui conversando com vocês, né? Trazendo esse bate-papo incrível e compartilhando experiências justamente para a gente começar a ver que eu consigo olhar para aplicações, né, e ir fatiando essa entrega de experiências e ao mesmo tempo casando, né, as entregas com serviços de nuvem. Então, olhando para o teu back-end, né, para o que vai ter a tua API, você também, tá, além de você, por exemplo, colocar esse back-end dentro de um cluster, aí eu recomendo você usar Kubernetes dentro de um provedor de nuvem gerenciado, tá? Se você está no Azure, você tem o AKS, por exemplo, os outros provedores de nuvem também têm as suas soluções, porque eles cuidam de grande parte dessa infraestrutura e você, inclusive, deixa um autoscale ativo, tá? Dentro do teu cluster e um autoscale ativo dentro do teu serviço. Um grande ponto de microservices é poder escalar o negócio parcialmente, tá? Em vez de eu escalar todo o meu ambiente só para poder calcular mais frete, eu escalo somente a porção daquele contexto que faz o cálculo de frete. Isso traz uma diferença absurda, vocês não têm ideia, tá? O quanto isso faz a diferença. Muitas vezes um e-commerce para de funcionar porque o cálculo do frete não está funcionando e o provedor de serviço tem que duplicar centenas de vezes todo o ambiente para poder ter um cálculo mais eficiente, né? Isso não faz sentido, tá? Então, além do tempo de fazer as coisas, tem um custo computacional alto e hoje está tudo resolvido dentro da sua estratégia de nuvem, tá? Então isso ajuda muito o modelo de vocês. Então hoje a gente tem uma série de serviços aí dentro do provedor de nuvem que estão lá disponíveis e se você usa da melhor forma vai aumentar o poder computacional de vocês. Quando você está construindo as suas APIs, tá? Então você vai implementar as suas APIs que vão estar residentes lá dentro da estrutura do seu microservice, dentro do seu container, tá? Essa exposição pública dessas APIs
eu recomendo que você faça por meio de um serviço de API, tá? Então você tem também dentro disponíveis nos provedores de nuvem barramentos de gestores de APIs, tá? E você tem também isso disponível através de aplicações externas que você consegue também subir um container, tá? E garantir com que a entrega desse tráfego das APIs passe pelo teu provedor de API, porque aí você vai conseguir controlar também toda a questão de tráfego. Dá para adicionar políticas adicionais de segurança, mas o nosso tema é cache, eu consigo também ter cache até nas minhas próprias APIs. Olha que bacana. Então, o nosso ambiente hoje está preparado para nos ajudar. E a gente que tem que nos preparar para caso a caso, tá? E otimizando os nossos serviços conforme a nossa demanda, né? Porque, obviamente, você vai analisar cada contexto de negócio e, baseado nesses contextos, direcionar o teu fluxo de implementação. Lembrando que todos esses pontos que eu estou comentando, tá? Eles são super importantes, mas a primeira linha de ataque, quando você olha para a performance, é a sua própria aplicação, como eu já comentei para vocês. Então, fazer testes de performance, fazer análise de performance, consumo de CPU, de memória, como um procedimento normal do desenvolvimento. Então, você vai entregar um sprint, começa a fazer essas análises. Então, as ferramentas estão aí para nos ajudar, tá? As ferramentas nos dão essa informação. No ponto de vista de exposição, tá? Como eu falei para vocês, vocês podem usar um proxy para expor um request que está chegando, como o Nginx. Você pode usar e deve usar um serviço provedor de APIs para controlar esse tráfego que está chegando de consumo das suas APIs, até para que, se você precisar, por exemplo, num cenário específico, tá? E aí aquele cenário onde você está apertando o motor no ambiente produtivo, desligar uma API ofensora, algum contexto desse também, tá? Porque você não está livre de ter um ataque também externo, tá? Então, quanto mais você tenha essas chaves para você mexer na tua operação, você vai conseguir também administrar um cenário de crise. E se você está expondo as suas APIs, né, e vão ser consumidas, por exemplo, pelo seu front, essas APIs precisam estar protegidas por padrão, tá? E ter controles de tráfego, quantos acessos estão tendo naquela API. Você pode ligar outras ferramentas que vão identificar anomalias, né, do uso baseado num determinado período. Então dá para ter uma série de abordagens de apoio que vão otimizar o seu processo. Existe ainda outras abordagens, como modelos de atores, tá? A gente está falando aí de Akka ou, por exemplo, Orleans, e outras ferramentas, tá? Onde eu tenho um contexto de um objeto virtual distribuído que ele pode ser utilizado entre todas as instâncias de minhas aplicações. Então, para alguns contextos também você pode usar esse cenário, tá? Que aí você vai ter uma forma virtual, uma espécie do stateful com o stateless, né? Os dois modelos juntos, porque você vai ter uma persistência ali dentro da instância da sua aplicação, só que é uma persistência virtual, ela está externa, tá? No seu objeto lá, que é o teu modelo de ator. Então, essa é uma outra abordagem também, que você pode adotar em alguns contextos e manter essa questão também da entrega de alta performance no controle operacional de vocês. Então, cada ação demanda um investimento, um entendimento e um comparativo com o valor de negócio que está gerando. É sempre importante vocês entenderem isso, tá? Para direcionar as soluções que vocês vão dando dentro dos projetos de vocês. Mas a parte boa de tudo é que isso é fruto de uma grande evolução ao longo dos anos. E essa evolução, de novo, se transforma em estratégia, e estratégia é o nosso bate-papo, é o objetivo de eu estar aqui com vocês. Porque se a gente não olhar para a estratégia, como vocês vão sustentar, né, os projetos que vocês estão desenvolvendo? Então a gente tem que reforçar cada vez mais essa visão da estratégia, porque não adianta avançar na força bruta, porque vocês vão ficar repetindo os mesmos problemas. Estratégias nos ajudam a criar padrões, tá? Que são dentro da área de desenvolvimento, padrões com práticas
baseados em cenários que já aconteceram, que deram certo, que deram errado, e nos antecipam momentos, tá? E aí, para cada contexto do projeto, você vai ter um conjunto de estratégias. Quando você olha para a alta performance na ótica da aplicação interna, é um contexto. Na ótica do cache, você está vendo um outro contexto. Quando você junta com serviços de nuvem, tem um outro contexto. Então, é uma determinada de pontos, né, que nos ajudam a usar o ecossistema que nós temos disponível tecnológico hoje. Para quê? Para fazer a melhor experiência no nosso produto, no nosso serviço e alcançar 1 bilhão de pessoas. É o que eu falo sempre com vocês, tá? Juntem-se dentro desse bate-papo de transformação, convidem outras pessoas. Quem precisar também de ajuda para discutir nos projetos, entre em contato comigo no ramonduraz@2pc.software. O nosso dia a dia é ajudar a modernização de projetos complexos de software. Então, essas experiências que eu trago para vocês são experiências que eu vivo no dia a dia, tá? E é um enorme prazer aqui, toda vez que eu recebo um pedido, uma sugestão de temas também, para a gente poder discutir. Os assuntos que estão mais na pauta eu trago para vocês e são assuntos direto à trincheira. E eu garanto a vocês, tá? Pequenas ações que vocês vão tomando nos projetos, vocês vão ter grandes resultados. Porque diferente do passado, de novo, onde você tinha um contextozinho micro, hoje nós estamos num contexto de exposição total dos nossos produtos e serviços, né? E uma pequena falha pode gerar um grande problema. E isso vale a gente sempre refletir. Quando a gente fala de performance, né, uma linha de código define o futuro do seu negócio. Lembre de mim, tá? Tanto por uma falha técnica, né, porque não teve um processo de testabilidade, tanto por uma falha de performance também, que não teve um processo de análise de performance que garantiu, né, que antes da entrega daquele sprint ou durante todo o processo, tá, houve uma análise. E isso pode afetar diretamente uma empresa, tá? Ou diversas maneiras, porque isso vai afetar diretamente as pessoas e diretamente os colaboradores, todo o ecossistema, e afeta o próprio ecossistema de desenvolvimento. Quantas vezes vocês não já pararam, né, para tentar ficar colocando um curativo numa aplicação que não entrega a experiência, numa aplicação que dá problema todos os dias, a cada deployment, né? E o quanto isso consome o próprio time de desenvolvimento. As empresas param de inovar, tá? E esse é um grande desafio que eu tenho lutado bastante, porque as empresas estão parando de inovar e a bola da vez é culpa da TI, tá? E cabe a gente ser um ator, um agente dessa transformação. Não podemos aceitar isso, tá? E é dessa forma que eu promovo esse bate-papo com vocês, para mostrar para vocês uma visão mais ampla de diversos cenários, tá? E conto sempre com a contribuição de vocês, porque eu aprendo todos os dias, tá? E eu quero que vocês estejam sempre disponíveis também a aprender. Porque o maior desafio na transformação digital é as pessoas não entenderem que o cenário mudou e que existe abordagens novas que trazem mais eficiência, tá? E é dessa forma com que a gente aprende, adapta e traz novas respostas para o nosso negócio. Então, serviços de cache são essenciais, sim, para a sustentação de uma plataforma, tá, de alta performance. Porém, nunca esqueçam de arrumar a própria aplicação, né? Senão vocês vão ficar sempre tentando resolver um problema e aquela sensação que está vazando água, está dando goteira, né, no vazamento. Então, se preocupem sempre, tá, em atuar na causa raiz. E nessa causa raiz, performance como padrão, cache como parte da sua estratégia quando vocês fizerem a entrega dos serviços de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Aguardo vocês nos próximos bate-papos, sugestões. É um enorme prazer estar conversando aqui, nesse momento, sobre estratégia de software. Então, esse é o nosso objetivo e contribuir com o dia a dia de vocês. Quem quiser entrar em contato, faça o contato comigo e até a próxima.